Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Queremos agradecer sua fidelidade a cada semana no nosso horário tradicional das quintas e dos domingos. Nós agradecemos pela sua maneira de estar sempre junto de nós, apoiando o trabalho, porque sabem também que nós valorizamos o conteúdo daquilo que trazemos, não só em termos de pauta, mas principalmente de pessoas que conhecem e entendem. É o caso, novamente, hoje à noite, para vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, já estão vendo aí ao meu lado o convidado da noite, professor Kleber, Kleber Álvares Dias da Silva. Ele é o coordenador do curso de Medicina da Universidade Fevale, e nós agradecemos pela sua disposição. Kleber, muito obrigado por atender o nosso convite. Dias corridos, mas dias que, como alguém disse um dia, se você quer alguma coisa de alguém, sempre peça para alguém ocupado, porque ele vai achar um lugar na agenda. Boa noite, bem-vindo. Uma saudação aos nossos internautas, por favor. Bom, boa noite, Heitor. É um prazer falar no teu programa, nesse teu espaço, nesse momento, de tão ouvido, tão visto. E te agradeço por me ter convidado. Te agradeço muito. E eu sou coordenador do curso de Medicina, estou agora da Fevale, estou agora nesse momento, não? E se alguém quiser falar comigo depois, no futuro, meu nome é Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Estou sempre às ordens. Muito obrigado, Mauro. É uma honra estar aqui contigo. Muito bem, doutor Kleber. Eu acho que é importante nós, antes de entrarmos no tema principal que queremos tratar hoje, exatamente a questão da medicina e da espiritualidade, entendermos também que a área da medicina foi talvez uma das mais afetadas de forma muito imediata desde março com a pandemia. Eu posso imaginar que também para uma escola de formação como a Fevale, com um curso como o que o senhor coordena, isso também trouxe algumas dificuldades, algumas necessidades de adequação, e acho que seria importante colocarmos no começo como é que a Fevale, como é que o senhor, como coordenador do curso, os seus colegas, os professores e os alunos conseguiram entender e estão trabalhando esta realidade hoje na universidade. Bem, para nós, houve um impacto inicial, porque nós planejamos, o planejamento é sempre feito com uma certa antecedência. Nós planejamos, infelizmente, ninguém previu esse vírusinho que está nos afetando. Né? Vírusinho no sentido de que eles são pequenos. Tá? Mas, graças a Deus, a Fevale é uma escola em que tem profissionais altamente qualificados, tanto os professores como os alunos que ingressaram na medicina da Fevale, eles têm um alto índice intelectual, os alunos da medicina. Então, trabalhando com pessoas assim, é fácil fazer essa adequação, essa adaptação. Foi uma questão de a gente parar, pensar e resolver. Então, foi relativamente fácil. A equipe é muito boa, desde a equipe de colaboradores, dos professores e dos alunos. Todos nós tínhamos um objetivo em comum: manter o curso à tona. E isso foi possível. Claro que essa situação, a gente não é insensível, também prejudicou a nossa comunidade. E nós estamos aí enfrentando isso. E uma das coisas que prejudicou muito, a gente viu, é o dano que o vírus trouxe além da sua ação direta, o dano social. Isso a gente vê na economia, vê em vários aspectos. Inclusive em depressão, né? Índice de suicídio, coisas do gênero. Mas a Fevale se adaptou muito bem, graças ao bom Deus.
e a eficiência da equipe. Eu acho que todos esses fatores que o senhor acaba de mencionar são muito importantes, Kleber, porque a Fevale é uma instituição comunitária desde o sonho inicial, do qual a gente ainda, na época eu tinha meus 18 para 19 anos, participei disso querendo, e estava inscrito para o primeiro vestibular da Fevale, que acabou sendo transferido por um semestre, quando eu acabei depois mudando para São Paulo, para outra realidade. Mas era a minha intenção. E a Fevale, desde o começo, desde o seu planejamento, sempre teve este vínculo comunitário muito forte. E a área da saúde, desde que o curso que o senhor coordena esteve aí, está presente de forma muito específica dentro da vida comunitária, eu posso imaginar que também ficou um certo clima de preocupação e ansiedade para aqueles que têm na Fevale um apoio na área da saúde, e isso também trouxe um plus dentro das preocupações naturais que o período da pandemia trouxe. Eu posso imaginar que foram alguns encontros, algumas reuniões entre a equipe para que o senhor pudesse coordenar tudo isso, não é? Graças a Deus, a equipe, como eu disse, é excelente. Muitas coisas se envolveram, né? Muitas coisas que a gente tem que pensar na comunidade, que inclui o pessoal que nos cerca, né? Que é o objetivo da FEVAI, é atender e servir a sua comunidade. Esse é o maior objetivo. Para isso, se tem o corpo docente, e o corpo discente, e o corpo funcional. Então, isso nos fez fazer umas adaptações, mas o nosso motivo, o nosso mote, é um mote nobre. Então, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Todas as reuniões, tudo vale a pena. E a gente acha que está navegando nessas novas águas com muita segurança, muita vontade de ajudar e colaborar. Porque, como o senhor disse, a Fevale é uma universidade comunitária. Sim. Ela vive Sim. em função da comunidade, ela não visa lucro. Muito pelo contrário, ela visa devolver tudo para a comunidade. Então, quando a gente tem nobres princípios, ou encerrados, juntos com uma instituição, com um povo nesse sentido, as coisas se tornam mais fáceis, mais suaves, embora o período não seja suave. Mas a fortaleza está dentro da gente. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é, professor? Com certeza. Doutor Kleber, nós nos dispusemos a tratar um tema que durante décadas, principalmente as 3 últimas, deu muita conversa, deu muito pano para manga, como diz o popular, a questão da espiritualidade, ao ponto de que ciência e espiritualidade, durante um bom período, eram antagônicas, tanto que havia, especialmente na área da medicina e outras ciências nas exatas também, essa dificuldade de entender que a espiritualidade é inerente ao ser humano, e com isto Estados Unidos foi o exemplo de um país que teve que lutar muito forte com isso, mesmo sendo um país cuja tradição religiosa é bastante forte, mas onde se fazia questão de separar que ciência é uma coisa, religião ou espiritualidade é outra. Hoje os tempos mudaram e, inclusive, a questão da espiritualidade em muitos cursos faz parte do currículo. Eu não sei se esse é o caso específico no curso de medicina da Fevale, doutor Kleber. Assim, ó, quando nós desenhamos esse curso em 2014, não, nós colocamos digamos assim, uma cadeira reinando sobre todas as outras, que foi a disciplina de espiritualidade. Nós chamamos de bloco, mas eu vou, só para a gente entender melhor, a área de conhecimento de espiritualidade. Ela rege, ela vige sozinha, porque ela faz link com todas as outras matérias, com anatomia, com fisiologia, com pediatria, ela faz link com todos. E esse movimento
começou no final do século passado nos Estados Unidos. Universidades sérias como Harvard, como Yale, né, começaram a valorizar a espiritualidade. Mas a espiritualidade num sentido amplo, viu, Heitor? Não é uma espiritualidade só vinculada às divindades. Eu não estou diminuindo, só estou dizendo. Mas também a espiritualidade do ateu. O ateu tem espiritualidade como todas as pessoas. É um ateu que observa valores de lealdade, de amizade, de solidariedade, de altruísmo, etc., ele tem espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade é nesse sentido. Em Harvard, eles viram, quando começou, eram 2% só das faculdades americanas que falavam de espiritualidade. E as pessoas colocavam o pé para trás, porque onde já se viu? Onde entra espiritualidade no câncer? Onde entra espiritualidade num problema cardíaco? Onde entra espiritualidade num problema neurológico? E em Harvard, alguns pesquisadores em Yale começaram a dizer assim, elas entram em tudo, porque um cérebro que tem espiritualidade, que valoriza a espiritualidade, que eu vou dizer assim, eu vou englobar numa palavra espiritualidade ligada às divindades e espiritualidade ligada a ateísmo também, ao ateu. Eu vou falar sobre sabedoria, né? Que é o grau máximo de espiritualidade, eu acho que é sabedoria, né? Para quem acredita em Deus, é temer a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Para quem não acredita, a espiritualidade está vinculada a valores, como eu disse, altruísmo, generosidade, essas coisas todas. Mas então, a espiritualidade em si, a sabedoria, ela impulsiona a felicidade. A espiritualidade, tanto do ateu como do não ateu, ela busca a felicidade, que é o patrimônio maior que um ser humano tem, é a felicidade. E quem falou isso? Não foi em Harvard, não foi em Yale. O Aristóteles, já há alguns anos atrás, ele tinha escrito isso. O maior patrimônio de um indivíduo é a sua felicidade. E a felicidade está vinculada à sabedoria. Como assim? Uma pessoa pode ser feliz dentro de uma situação de pobreza. E ela pode ser infeliz dentro de um palácio de marfim. Se bem que a pessoa também pode ser feliz dentro de um palácio de marfim e ao contrário. Mas a felicidade é o maior bem que nós temos. Minha mãe dizia, o homem feliz não tinha camisa, mas ele buscava a camisa. Quer dizer, a felicidade é sempre um movimento de procura, é nunca se inquietar, é sempre buscar, e os valores que a gente busca são valores de sabedoria, não acumular riqueza. Porque, olha que, leitor, olha o que acontece. A gente vê no jornal assim, às vezes, fulano ou fulana tinha sucesso, dinheiro, poder, juventude. Aí um dia a gente lê no jornal, com 20 e poucos anos, se suicidou. Quer dizer, a pessoa tinha todos os bens materiais, mas menos o que importava, que é a felicidade. Então a felicidade é inerente ao ser humano. Porque o que torna, o que é essa felicidade? O que essa espiritualidade, no sentido de sabedoria, faz? Ele torna o cérebro da gente muito mais criativo. Sabe? Não no sentido egoísta, mas a gente tem uma vivência própria, a gente tem uma criatividade própria e que a gente espalha isso ao seu redor. A gente gera, como uma indução de eletricidade, uma outra pessoa também a ser feliz, ou um grupo de pessoas. O cérebro, em regime disso,
ele se torna muito, muito mais motivado. E motivado para as coisas boas, para as coisas ideais, porque a felicidade, ela busca isso. Ela busca limpeza, ela busca clareza de raciocínio, né? E o cérebro da gente torna muito mais ativo. Aí a gente não precisa usar. Não precisa, porque a gente fica todo com energia, não sei o que lá. Sim, E sim. essas coisas que tem aí, essas porcaria desses vírus, das desgraças, de perder emprego, de não sei o quê, a gente tem um pé na realidade. E a gente torna mais resistente para suportar essas porcarias. Então, assim, terminando a minha longa fala, olha o que acontece. Em campos de concentração, em campos de prisioneiros de guerra, agora, naquelas guerras lá de Kosovo, sabe? O senhor entende mais disso que eu. Então, se viu que os prisioneiros de guerra, que tinham vinculação com a espiritualidade, nesse sentido amplo que eu estou falando, tanto o ateu espiritual com espiritualidade e o não ateu, né, eles suportaram muito mais as agruras do cativeiro. Então, ela nos move. E o cérebro, com isso aí, toca muito mais adiante. Muito mais adiante. Em si, a sua fala, Dr. Kleber, nos faz pensar em duas direções. Uma, nos critérios que a pessoa tem para viver, e o critério sobre o que é viver bem, que você citou alguns exemplos e alguns contrastes. Por outro lado, também estamos falando de valores. E isto, de fato, é o que mais talvez tenha a ver com a questão da espiritualidade. E quando se fala, inclusive nesta época agora da pandemia, de novo se volta a questão da ciência. Todo mundo quer provas científicas, todo mundo quer isso, quer aquilo. A coisa só vai passar quando conseguir comprovar. Aí vem médicos que dizem, então deixa eu só dizer que há medicamentos que são utilizados onde, no caso da cardiologia, por exemplo, apenas 10% tem prova científica. E as pessoas estão usando há 10, 15, 20, 30 anos porque é aquilo que se tem para poder tratar de tal dificuldade. Eu posso imaginar que isso na cabeça de um jovem estudante, na cabeça de um paciente também, quando o médico precisa colocar certas questões para ele, faz com que ele, de fato, busque critérios. Ele diz, não, doutor, eu vim aqui, eu confio no senhor, eu fui indicado para tratar com o senhor, eu vou confiar naquilo que o senhor me passar. E, por outro lado, se a medicina existe para melhorar, e nós estamos falando no Viva Bem, para melhorar a vida das pessoas, isso também é um critério. Porque se eu digo, para mim, eu vou viver a vida do jeito que for, esse negócio de procurar médico, fazer exame para cá e para lá, isso aí não é comigo, a vida tem que ser levada assim mesmo, porque senão eu vou ficar fazendo muita pergunta e ouvindo muita resposta, aquilo que o médico com certeza muitas vezes tem que lidar. Mas é uma questão de critérios sobre o que é a vida para mim e quais os valores aos quais eu de fato me dedico. Como passar isto para o jovem, para o aluno, principalmente na área que você coordena aí no curso de medicina da Fevale, Dr. Kleber? A espiritualidade, a gente tem uma ideia, assim, que é algo, como o nome está dizendo, espírito. Tá? É algo abstrato. Mas ela não é abstrata, ela é concreta. Tem coisas que a gente, tem palavras que a gente fala e a gente diz, mas isso aí é algo não concreto. Por exemplo, se eu falar para o senhor superstição, o que a gente pensa na superstição? A gente pensa que superstição é uma besteira. Tem umas pessoas que podem pensar, não, isso é coisa de superstição. Mas a Europa foi destruída, quase 70 milhões de habitantes da Europa foi destruída por superstição. Uma superstição, o gato está vinculado ao demônio. E o que os habitantes europeus fizeram? Exterminaram os gatos, já que eles eram vinculados ao demônio. Com isso, proliferaram os ratos.
e os ratos tinham um bichinho chamado pulga. A pulga tinha outro bichinho chamado peste e destruiu a Europa. Nunca houve uma destruição tão grande, nem bomba atômica, nem a guerra mundial, nada, do que a palavrinha superstição, que é uma palavra abstrata, que a gente diz, não, bater na mesa 3 vezes é superstição. Às vezes a superstição leva para lá. Então, a superstição é uma palavra, é algo, se o senhor me permite dizer, concreto. Agora vamos para o outro lado. A espiritualidade soa como abstrata. Ela não é abstrata. Ela é algo concreto. Se a gente der o aspecto de espiritualidade. Vê assim, ó, eu falei que um cérebro com espiritualidade funciona melhor. Ele busca a felicidade, ele busca a sabedoria. E buscando a sabedoria, esses dias eu estava falando num município. O que vale a pena um município que é leigo cultivar a espiritualidade? Como eu disse, a espiritualidade não é religiosa só. Ela também tem esse aspecto do ateu. O ateu também pode ter espiritualidade. E eu falei para o secretário desse município que eu estava falando assim, o alcoolismo mata um monte de gente. Tabagismo mata um monte de gente. E se não mata, prejudica. Se uma pessoa tem os conceitos de espiritualidade no senso amplo que eu estou falando aqui, o que acontece? Ele não vai ser bebedor. Ele não vai ser tabagista. Só isso traz uma repercussão de vida para o paciente de até 14 anos a mais. E nesses 14 anos que ele vive a mais, ele procura menos o serviço de saúde. Porque, se o senhor reparar, o serviço de saúde está muito vinculado a drogas. Eu citei 2, mas poderia ser a outra. Está muito mais vinculado. Se um município que é laico promove valores de espiritualidade, não necessariamente religiosidade, ele opa, verbas, assim, ó. Então, essa palavrinha é uma palavrinha concreta. Então, a gente tem isso aí. Além de melhorar a qualidade da pessoa, melhora a qualidade, observando a espiritualidade, a sabedoria, melhora a qualidade de vida da população, diminui os gastos da população em saúde, que se dirija para outros lados, cultura, sei lá o quê, mas vai diminuir. Então, a gente tem que, se uma pessoa não acredita nesses valores, tem que acreditar no resultado. Sim, verdade. Não? Tem que ter a sabedoria de acreditar no resultado. E o senhor falou no início uma coisa interessante, quando eu comecei a dizer que 2% das faculdades de medicina nos Estados Unidos, no final do século passado, acreditavam nisso. E as pessoas que levaram essa mensagem adiante sofreram muita perseguição no sentido intelectual, no sentido de patrulhamento, né? E conseguiu vigir. Esses dados que eu vou dizer para o senhor, assim, quando a gente desenhou o curso de medicina da FEVARE, a gente colocou a espiritualidade como a disciplina reinante. Eu acho que tem 2 disciplinas que reinam num curso de medicina: espiritualidade e ética. Sem essas 2 coisas, não se pode ter médico, não se pode ter engenheiro, não se pode ter qualquer tipo de profissional. Acho que a gente tem que trabalhar isso em qualquer tipo de pessoa. Tem que incentivar esses valores. Não é o médico. Eu tenho que ter, o senhor tem que ter, seus ouvintes, seus telespectadores têm que ter isso. Porque é isso que nos une, que nos faz um link. Porque qualquer coisa fora disso, fora da ética, fora da espiritualidade, nesse sentido que eu estou falando, nos desune e nos leva a caminhos muito ruins, muito inadequados. Nós precisamos disso para a sobrevivência. Sim. E também na área da medicina, com certeza a pessoa que vai procurar um profissional,
Ela não procura apenas por causa da sua dor, por causa da sua ansiedade do que pode vir a acontecer comigo, mas ela está procurando alguém que a compreenda, que a entenda, que consiga ver, de repente, a sua realidade com olhos humanos, com olhos que enxergam além daquilo que o próprio paciente às vezes está enxergando. Não é apenas um profissional que é bom, que vai me dar o remédio certo e por causa disso eu vou procurá-lo. E esse lado humano, obviamente, tem tudo a ver com esse conceito de espiritualidade que o senhor está colocando. E saber que pessoas estão sendo formadas dentro dessa perspectiva é fantástico, não é? Bingo, você colocou muito bem. Olha, antigamente a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, independente do que se fala dela hoje ou não, isso aí eu não estou entrando no mérito, mas é certo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizia: saúde é um bem-estar físico, mental e social. O social já foi um acréscimo. Mas só esses 3 itens não representam a saúde. Agora, a própria Organização Mundial de Saúde colocou mais uma palavrinha mágica aí: bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a medicina, ela não pode se afastar disso. A medicina, o médico tem que olhar esses valores. Tem que olhar esses valores. Tem que ver esse tipo de coisa. A gente só fala em emoções negativas, a tristeza, a depressão, só coisa ruim. Isso são palavras que na realidade elas são concretas, né? Elas levam a coisas ruins. A gente tem que olhar também o ser humano sobre os aspectos positivos. Esses dias eu fui dar uma palestra, você não vai acreditar, sobre depressão. E tinha pessoas, outros colegas meus, falando sobre depressão, tristeza, aquelas coisas todas. Eu falei sobre felicidade. Por que não? Falei sobre felicidade. Peguei meu tempo e falei sobre felicidade. A ausência dela é triste. As pessoas entenderam assim, né? Porque a gente, para falar do dia, a gente pode se ater à noite e vice-versa. E a gente faz o contraste. O que não está longe da felicidade é a tristeza, é o sofrimento. Então, assim, a espiritualidade tem um efeito muito próprio sobre as nossas emoções. E efeito positivo. Eu insisto que não é espiritualidade vinculada à divindade. Não que eu esteja negando, porque eu tenho a minha crença em Deus. Isso eu não nego nunca. Né? Mas isto não faz com que eu não acredite num ateu. Muito pelo contrário, o ateu pode ter muito mais espiritualidade do que eu, que busco uma divindade. Ele pode estar num patamar de espiritualidade muito mais elevado que eu. Mas assim, a espiritualidade, ela propicia emoções positivas. A ausência dela, não. Com a espiritualidade, a gente aprende a esquecer. Sabe o mal feito que fizeram com a gente? Né? Lá pelas tantas, a gente pode compreender e esquecer isso. Não esquecer no sentido de colocar debaixo de um túmulo e morrer. Não. Não viver com aquilo todos os dias. Se alguém me deu um tapa em 1980, se eu ficar lembrando esse tapa todos os dias, desde 1980 até hoje, nós estamos em 2020, a pessoa não me deu um tapa. Ele me deu 365 tapas vezes 40. Então, eu esqueço para mim. Eu tenho que esquecer isso. Porque senão eu vou estar sempre levando tapa. Amanhã eu vou acordar com aquele mesmo tapa, aquela mesma dor. Então, olha que efeito bom, entre aspas, que acontece. Então,
me traz emoções muito positivas para o meu cérebro esquecer este mal feito. Melhor que esquecer é perdoar quem me fez. Porque quem perdoa, só quem perdoa é uma pessoa poderosa. Eu tenho poder de perdoar tal ato. Vi que presunção imensa. Mas quem faz isso realmente está num patamar maior. E só quem tem poder perdoa. Quem não tem jamais vai poder perdoar. Então, aquele ato, eu perdoo. Claro que eu vou estar num patamar muito elevado. Isso são poucos. Quem ama? Aquele que nos fez o mal. E se a gente faz isso, esquecer já é bom. Porque a gente sofre menos. Quem ama está num patamar bem mais elevado do que isso. Então, a espiritualidade, ela traz benefício no perdoar, no esquecer, não para o objeto do nosso desafeto, mas traz para a gente, que isso nos traz felicidade. Ah, levei um tapa em 1980. Quando? Já nem me lembro mais. Não sofro. Aquele tapa durou um dia, 2 dias. Depois, a pessoa não me agrediu mais. Isso é o benefício. É, e, é, Né? e esses são conteúdos e valores da espiritualidade, porque há pessoas que carregam, só para usar a sua ilustração, por 30, 40 anos, digamos assim, uma desavença e acabam perdendo a possibilidade de uma reconciliação, de uma amizade, acabam às vezes trazendo exatamente aquele mal feito, né? Ou levado, ou feito, né? Para outras realidades. E parece que eu estou vendo como aquela vez fulano de tal agiu comigo. Então, transfere isso, de repente, para outras realidades também. Né? E os valores que levam Senão aquele mal feito, relacionamento, isso é que é Mauro, importante. Heitor, aquele mal feito que foi feito há 10 anos, são 3.650 mal feitos. Se a gente deixar aquele mal feito só no primeiro dia, só no segundo dia, a gente vai viver livre, leve e solto. Se não uma pessoa faz mal para a gente um dia, aquele repercute para os 100 anos que a gente Verdade, tem de verdade. vida, vai nos tirando pedaço. E a gente sabe assim, ó, o cérebro nosso, ele é uma coisa maravilhosa, que ele vive embebido de alguma coisa. E que coisa que ele vive embebido? Além das nossas experiências, nossas coisas, ele vive embebido em, vamos falar em coisas bem práticas, em hormônios. Existem hormônios que nos levam para a briga, sabia, Heitor? Existem hormônios que não levam para a briga. Adrenalina. Chega um leão aqui na sala, aqui agora que eu estou falando com o senhor, chega um leão, eu vou ter uma descarga de adrenalina enorme. Para quê? Ou para fugir do leão, que eu preciso de força, ou para bater no leão. Mas para qualquer atitude que eu tiver com o leão na sala, eu vou ter uma descarga de adrenalina enorme. E descarga de outros hormônios enormes que prejudicam a minha imunologia. Eu fico mais fico imunodeficiente, digamos assim, ou com menos imunidade. Aumenta a minha pressão arterial, aumenta o meu coração, aumenta o meu mau funcionamento geral, porque foi um funcionamento para a situação de estresse, para a briga ou para a fuga. E isso me tira uma coisa chamada número de vidas, número de anos de vida, ou número de dias de vida. Se bem que o leão está ali, pode ser até horas, mas tudo bem, deixa o leão. Sei, sei. Mas, por outro lado, existem hormônios da paz, da tranquilidade, né? Que se a gente está numa vibe desses hormônios de paz, o cérebro da gente fica mais feliz, mais alegre, mais resistente às agruras. Quem sabe eu faço a paz com o leão aqui que está aqui atrás, né? No exemplo, sei lá, eu estou exagerando, mas e com isso o leão vive bem e eu vivo bem.
Né? Então, nós temos assim, as emoções positivas, que para isso nós temos que ter o corpo da gente, a mente da gente, ligadas a isso. E a gente procura o que a gente acha que mereça valorizar. Então, e um dos caminhos para a gente chegar à sanidade mental, a OMS já disse, a Organização Mundial de Saúde diz, é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então a gente precisa disso. Talvez no futuro eles acrescentem mais coisas. Mas esse link com a espiritualidade, Sim, sim. a medicina, qual o caminho da medicina? É levar a espiritualidade. Tem que valorizar? Tem. A gente tem instrumentos de atuação. E nesses instrumentos de atuação tem a cirurgia, os remédios, a conversa, elaborar, prestigiar, buscar as emoções positivas de nossos pacientes e de nós mesmos, do próprio médico. Por quê? Aquela frasezinha boba, só tem amor quem tem amor para dar, isso é verdade. Tá? Então, vê, essas palavras abstratas, espiritualidade, superstição, a superstição matou quanta gente da mata. E a busca da espiritualidade salva tanta gente. E há. Só que nós só pegamos o lado ruim da coisa. E a gente tem que valorizar o lado bom que eu digo é o lado saudável. Porque se a gente só fica pensando no esgoto, a gente não valoriza a flor que tem lá dentro, o aroma dessa flor. É de novo a questão dos valores que o senhor citou antes, é bem por aí. Na semana passada eu tive uma conversa muito interessante, onde a gente falou o aspecto holístico do ser humano, ver o ser humano como um todo. E tive um naturopata e um psicólogo conversando comigo, e de aspectos diferentes, né? Tentando ver que a gente não pode fazer um fatiamento do ser humano, nós somos um todo. Mas São valores essa abstratos, da energia elétrica. Sim. Doutor Kleber, essa foi uma questão muito interessante, porque hoje a própria medicina, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, dentro das especialidades, a gente faz e quase precisa fazer, para um bom atendimento, um fatiamento, digamos assim, do ser humano. É o ortopedista, é o pediatra, é o ginecologista, é o oftalmo, tudo aquilo que anos atrás era era otorrinolaringologista. Hoje você não tem mais este profissional praticamente que faz olhos, ouvidos, nariz, garganta e a fila era grande só para explicar o que a pessoa fazia, né? Hoje não, um profissional vai e indica o outro. A medicina evoluiu nesse sentido, mas sempre, independente de quantas pessoas vão lidar com a dificuldade de alguém, o ser humano é um todo. Quando ele vai procurar alguém que por causa de uma doença interna, ou se ele vai procurar alguém porque não está enxergando direito e precisa um óculos, e essa pessoa vai lhe recomendar lentes, óculos ou multifocal, é o ser humano todo que está ali, é a preocupação toda dele, é a sua ansiedade, o seu desejo de se sentir melhor, é bem dentro daquilo que se estava colocando antes, de que, de fato, não tem como separar, e a gente valoriza isso. Eu acho que é muito bom saber de alguém que coordena um curso de medicina, de que os jovens, os adultos, seja quem for, que estão passando pelo curso da Fevale, tem esta perspectiva de olhar o ser humano como um todo e eles também serem o mais humano possível no lidar com aqueles que vão ser as pessoas que vão confiar na sua maneira de lidar com eles depois. Isso é fantástico, né? Eu gosto demais Eu acho isso muito visão, né? bom. Você sabe que assim, ó, desde o primeiro semestre, o nosso aluno de medicina, ele é colocado junto ao povo, junto ao paciente. Porque ele tem que compreender. Eu acho que mais, antes de tratar alguém, a gente tem que acolher e tem que compreender. Nós preparamos nosso aluno para eles atuarem assim, ou num cenário regional,
nacional e mundial. Então, a gente tem que preparar o aluno para que ele seja humanista, reflexivo, solidário. Eu digo assim, quando eles perguntam para mim assim, qual é o pré-requisito para ser médico? Para mim, o pré-requisito para ser médico é gostar de gente, gostar de pessoa. Se não tem isso, não adianta. Não adianta. Ah, medicina dá dinheiro. Não, medicina não dá dinheiro. O ganhar dinheiro é um efeito colateral, como qualquer profissional. Não? Alguém quer escrever um livro para agradar o povo, para distrair, ele não está pensando no dinheiro. Porque se ele pensar no dinheiro, possivelmente ele não vai vender um bom livro, porque ele é um medíocre. Agora, se ele pensar em agradar, ele vai ter esse efeito colateral. Então, para a medicina, o primeiro pré-requisito, gostar de gente. E ser chamado para exercer a medicina. Por quê? A medicina é um chamado. Eu não estou dizendo que o engenheiro não seja. Tudo é um chamado. A gente tem que se adaptar àquilo que nos toca o coração. E é isso. Pré-requisito é esse. Se não tiver isso, não vai fazer medicina. Tem que ter solidariedade. Quando se diz do ser humano, é entourage. Tem que gostar do animal, tem que gostar das árvores, tem que gostar do rio que passa, do rio limpo, coisas assim. Então, tudo está vinculado. E é isso que a gente tenta, graças a Deus, digamos, se me permite falar essa palavra. E é uma estrada... É o que nós buscamos. Sim. E, no fim, é uma estrada de mão dupla, onde tanto o paciente tem essa expectativa com relação ao profissional da saúde que vai cuidar dele, mas também eu imagino que o profissional da saúde poder lidar com alguém que tem e encara a vida nesta perspectiva é muito diferente. Eu escutei um testemunho muito bonito uma vez de um amigo médico, falecido já. Ele dizia, Heitor, lidar como médico, ele disse, com uma pessoa que tenha espiritualidade, que creia, faz da gente um profissional muito mais seguro do que quando você tem que lidar com alguém que não acredita em nada, que não aceita nada, que vai para uma sala de cirurgia e lhe transmite um ar de desespero quando ele diz, doutor, por favor. Né? Ele diz, a pessoa que, por causa da sua espiritualidade, sabe lidar também humanamente com o profissional da saúde que está cuidando dele. Então, eu diria assim, é uma estrada de mão dupla, onde um espera essa mesma reação do outro, isso é extremamente importante. E esse conceito que o senhor coloca para nós, com certeza vai ajudar muitos que nos estão ouvindo no programa desta noite. Como é que nós podemos traduzir isto para o nosso dia a dia, no meio desta situação que estamos vivendo, da pandemia, que não tem hora marcada, que não tem pico, que não tem nada de seguro, digamos assim, e o senhor da área da medicina, lidando com pessoas, com o curso continuando de outras formas, como é que nós podemos ajudar o nosso povo a passar por essa realidade? Onde está o segredo, se é que existe um segredo, Dr. Kleber? Pois é, eu vejo assim, ó, as epidemias, elas vão e voltam. Elas fazem parte da humanidade, desde as priscas eras, né? Mas nós estamos tocando para frente. Vê assim, na idade das cavernas, o ser humano morria, o homem morria com 13 anos, mais ou menos, e a mulher com 15 anos, que elas são mais prudentes do que os homens. Passado 20 séculos, no início do século agora, século passado, a média de vida no país mais adiantado do mundo era 40 anos. Estou falando em termos redondos. Do início do século XX até agora, até o final do século XX, a gente passou de 40 anos para 80 anos de média de vida. O que aconteceu no ser humano? Ele pegou 3 fígados, 2 rins, 3 olhos? Não. O que aumentou
a nossa sobrevivência, duplicou nossa sobrevivência em um século, foi o conhecimento. E o conhecimento é que nos propiciará a viver mais e mais felizes. Então, o conhecimento é sabedoria. A sabedoria faz parte da espiritualidade. Se nós quisermos viver mais, enfrentarmos mais epidemias, essas coisas todas, a gente tem que procurar recursos, vacinas, etc., proteção, mas, ao mesmo tempo, nós melhorarmos a nossa sabedoria, porque através dela é que a gente vive mais. É isso. Dr. Kleber, muito obrigado. Tenho certeza que também, além de todo o conhecimento de maneira tão simples e direta que partilhou durante a nossa conversa, esse conceito final de vida é extremamente importante. Nós somos aquilo que cremos, assim como deixamos de ser aquilo que nós deixamos de crer. Então, eu penso que é um conselho extremamente importante. Muito obrigado pela sua gentileza em estar conosco. E numa outra ocasião, com certeza, poderemos novamente conversar. E ao agradecer por ter, sim, por ter aceito o nosso convite, também agradecer àqueles que nos têm acompanhado e vão ainda assistir, com certeza, depois do nosso vídeo, através dos nossos canais, convidando para um novo podcast neste domingo, às 20h30. Desde já, contamos e esperamos a sua participação conosco. Uma boa noite e até domingo. Boa noite. 20h30. Boa noite ao senhor também, Dr. Kleber, e obrigado novamente. E vão em paz. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer. Até então. Muito obrigado. Tchau, igualmente.